Boa noite, boa noite. Estamos aqui para iniciar mais uma live do CLAP. Vamos aguardar as pessoas entrando. Boa noite, Cláudio. Tudo bem, Cláudio? Eu vejo que o Cláudio nos acompanha sempre nas lives, né, Cláudio? Muito obrigada. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Vamos aguardar aqui as pessoas entrando para a nossa live. Teremos hoje a Elis Busanello, né, como participante de maturidade, falando sobre a maturidade criativa. Aqui é o Renato. Boa noite, Renato, tudo bem? Também sempre nos acompanha na live, nas lives. E aqui a gente fala que nesse início a gente tem que ir aguardando, né? Que bom, Cláudio, que você está aqui e gosta bastante. Eu fico muito feliz, isso é bacana. E, aliás, oi, Renato. Também fico feliz que você sempre está nos acompanhando. E é sempre bacana, aí vocês vão também, viu, Cláudio, Renato? Podem escrever temas que vocês gostariam que a gente trouxesse, é muito bacana. Lilian, tudo jóia? Lilian, seja bem-vinda. A Eli já está aqui presente. Oi, Lê, tudo jóia, Lê? Oi, Renato. Renato, aqui, graças a Deus, tá tudo bem, viu, Renato? Oi, Elis, Olá! tudo jóia? Vou Tudo arrumar bem? tudo e com você. Vou arrumar aqui um pouquinho para ficar mais Graças a certinho. Deus, tá Que tudo bom, estamos aqui. ok. Que bom, fico feliz. Também. Ô, ô Elis, o Vanalberto perguntou para mim. A Elis é aquela que mora em Santa Catarina. Uhum. É, né? É, Olha que bacana. Então, gente, olha, a Elis está lá de Santa Catarina. Eu acho que isso que eu acho legal, né, Elis, nesse momento que nós estamos, assim, quer dizer, especificamente, mas ainda a gente consegue falar é com várias verdade. pessoas de É, longe, de vários lugares. é. E aí, acabou de entrar aqui na live a Beth Lima Sarvan, que é uma grande amiga, mas assim, grande, grande, grande. Eu quero que ela escute isso. Ela sabe que eu estou morrendo de saudade dela. Faz um ano que a gente não se vê. A gente já fez Nossa, viagem de 6 mil quilômetros de carro juntas, maravilhoso. E ela está à beira-mar em Florianópolis. Eu estou aqui em Santa Catarina, aqui em Itajaí. Você está em Piracicaba, né, no interior. E tá tudo certo, né? Essa é a maravilha da sim, tecnologia que nos aproxima, né? exatamente. Oi, Elis, deixa eu cumprimentar. Entrou a Bianca também é da nossa equipe do Alessandra, minha sócia, tem a Bianca que também faz parte da nossa equipe do Do CLAP, que a claro. gente ampliou, né, Elis? Uhum. Tem a Lu Jimenez também, que ela sempre está nos acompanhando. Tem a tia Lili que entrou, seja bem-vinda. Aí não dá para ver todas, né, Elisa? Às vezes a gente consegue, mas às vezes a gente não consegue ver a lista das pessoas que estão entrando. Tem a ateliê da Cláudia, seja bem-vinda, Cláudia. Aqui o Vandalberto, o maridão, Elisa entrando. A Valquíria. A minha sócia ali está falando: oi, Elis, que prazer tê-la conosco. Obrigada, prazer é todo meu, Ale. E ele, que bacana, né? Eu falo assim, para quem está iniciando conosco, eu e a Elis, nós nos conhecemos lá nos cursos, né, de palestrante com o Roberto Chiniachique, e a gente fez um grupo muito bom, né, Elis? Eu acho que está muito bacana, porque no fim, nossa, vai fazer quanto tempo? Vai fazer 2 anos que a gente já 2 fez anos já, o... nós terminamos em 2019. Uhum. Meu Deus, com essa pandemia que a gente ficou dentro de casa, parece que passou mais rápido ainda. E Ai, aí a gente foi estabelecendo muitos laços de afinidades, né, Elis? A Elis é a segunda vez que eu faço a live com ela, a primeira vez foi no lançamento do meu livro, né, Elis? Que foi muito uhum, bacana também. uhum. Estou vendo que a Nair, também, que é a nossa aluna, boa noite, Nair, a aluna do CLAP, ela também está sempre acompanhando. Tem a Elo Campos, que também acabou de entrar. A Lê Casa Matos, ela sempre está nos acompanhando, eu não sei se é a tia da Alessandra. Entrou aí a Sejam todos Rose bem-vindos. Pinotti.
A Rose também é uma querida, é uma amiga do Rio Grande do Sul, de Teutônia. Nós nos formamos na faculdade juntas. Quem gosta de data é em 1982. Não, Olha, 1984. Nos formamos em artes, lá no Rio Grande do Sul. ah, Muito legal, a né? Alessandra tá me corrigindo. A Lê tá falando que a Leca e a Helenice. Ah, então a Helenice é uma das nossas alunas. Entrou a Raquel, que também é nossa aluna, Elis. Boa noite, Uhum. Raquel, que também nos acompanha bastante. E vai ser bem bacana, né, Elis? Porque assim, como a gente vai falar de maturidade, que na realidade não há idade, né? Todas as Uhum. idades, mas as nossas alunas são exemplo da maturidade criativa, né? Uhum. Apresentando a Elise, depois ela se apresenta, porque hoje eu vou ficar quietinha, porque eu digo que a Elise tem muita coisa para passar para a gente, uma sabedoria, um conhecimento, uma experiência imensa, tanto profissional como de vida, né, Elise? Então, a Elise é coach, é palestrante, ela trabalha assim, faz vários trabalhos magníficos com mulheres, com empresas, mas eu vou deixar a Elise apresentar mais ainda. E o nosso tema, então, é sobre maturidade criativa, né? Que a gente, quando eu convidei a Elisa, a gente foi conversando, até que a Elisa colocou como sugestão, eu falei, puxa vida, eu acho um tema super, super bacana. E assim, para a gente falar um pouquinho de maturidade, e, entre alguns conceitos, eu acho que, assim, para resumir o que os conceitos nos trazem, daí a Elisa complementar, é que maturidade exatamente é quando a gente fala assim, é um estado que as pessoas elas atingem completo desenvolvimento, tanto no aspecto biológico, psicológico e social, mas assim, em cada fase que elas estão. Então, independe da idade, né? E às vezes a gente sempre pensa que quando fala da maturidade, pensa que a maturidade é a pessoa que chegou aos 50, 60 anos. Não, a maturidade independe da idade. Por exemplo, quando a gente fala da maturidade sexual na mulher, é quando ela tem a primeira menarca. Então a gente vê que tem um componente, uma maturidade biológica da primeira menarca, mas não necessariamente ela estará madura psicologicamente para ser mãe. Né? Então Uhum. é complexo a maturidade. E a criatividade é a capacidade da pessoa criar algo novo, né? Que também independe da idade. E aí eu já gostaria que a Elis falasse na sua concepção, Elis, a questão da maturidade criativa, essa questão que independe da idade, quando a pessoa se torna criativa. Uhum. Sim, seja bem-vinda, viu, Elis? Obrigada. Agradeço imensamente por você estar conosco mais uma vez, agora aqui especificamente no CLAP, né? Agradeço também todas as pessoas que estão aqui participando conosco. Eu acho que é interessante também, né, Elis, para as pessoas que quiserem participar, colocar perguntas, já pode Sim. aproveitar e colocando para ter essa interação. Elis, a palavra é sua. Obrigada, Maristela. Bom, a Maristela esqueceu de dizer que nós somos irmãs, que ainda Ah, nós eu vamos descobrir ia! que a gente é filha do mesmo pai, e todo mundo acha a gente parecido. Eu ia até comentar, mas aí veio aquela linha do meu pensamento e já passou. É Então, verdade, todo mundo fala que a gente é bem parecida. é, então, como eu vou me apresentar, né? Minha formação inicial é magistério, que é uma coisa que está na veia e eternamente eu serei uma professora, né? Hoje eu me dedico a ajudar pessoas a se fortalecerem, né? Eu acredito que a minha grande pegada na vida, minha grande aquilo que me diferencia talvez é assim acreditar imensamente em todas as pessoas e conseguir turbiná-las, né? Conseguir fazer com que elas também acreditem nelas. A grande maioria eu consigo. Então, eu passei muitos anos, mais de 30, com carteira assinada como executiva em empresas. E antes disso, eu tive 8 anos de magistério e também empresa própria. Enfim, o que isso me deu? Essa diversidade, essa flexibilidade para entender o ser humano em todas as suas fases, né? Primeiro que quando eu me formo em artes, e tá aí a Rose Pinotti para me ajudar, quiserem colocar perguntas e contribuições, por favor, a gente, olha, pode até colocar uma palavra solta aí, fala sobre isso, que a gente vai se empenhar para dar conta do recado. Então,
Quando a gente estuda artes, a gente olha a criatividade muito voltada à arte, ao belo, ao embelezar, ao inovar, ao fazer diferente, né? E a maturidade também, a gente aprende convencionalmente, assim, as fases. Mulher amadurece mais rápido que o homem em vários aspectos. Mas eu sou uma pessoa muito prática, eu gosto muito de sair da teoria e ir para a vida real, assim, sabe? Porque eu acho que a teoria ela existe para ser comprovada, né? Para ser experimentada. E como eu identifico a maturidade e a criatividade, né? Toda palavra que termina com idade, ela já está dizendo. É desse tempo, é de agora. Então, qual é a minha maturidade? Qual é a minha madura idade? Então, eu hoje sou uma mulher de madura idade de 58 anos, né? Agora, se a gente for contar isso cronologicamente. Agora, a maturidade, para mim, de uma forma muito simples de descrever, e eu criei uma frase para explicar isso, é quando a gente para de reclamar, de julgar e de criticar os outros. Para mim, isso é Muito maturidade. interessante. É quando eu assumo responsabilidade. Então, eu posso ter maturidade aos 10 anos de idade se eu disser assim, deixa eu corrigir isso que eu fiz errado. É um sinal de maturidade da criança de 10. Eu posso fazer isso aos 20. Vou repensar a minha carreira, vou repensar a minha dedicação à empresa. Eu tenho 20 anos, eu posso colocar mais energia, eu posso colocar mais vontade. Isso é maturidade. Então, quando eu paro de dizer que o outro é responsável, que o outro é culpado, quando eu paro de julgar, quando eu paro de criticar, eu estou expressando maturidade. Isso, para mim, é uma forma Perfeito. simples de entender a maturidade. E a criatividade, eu até puxei aqui no computador um conceito de maturidade do dicionário, então aqui diz assim, inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, quer no científico, esportivo, etc. Bom, o etc já está dizendo, em tudo, né? Aí, eu abri A um livro... criatividade, né? A criatividade. Aí eu abri um livro sensacional que tem um poema chamado O Olhar, que diz assim, hoje alegre estou, meu ser, minha cena pintou, pois o que quero fazer estou a olhar, e assim o universo irá se alinhar. Poema de autoria da poetisa Maristela Alegrini. Então, esse poema aqui, Maristela, ele explica isso que eu acredito que é a criatividade. É a criativa idade, é o criativo momento. E criativo vem de eu criar um momento que eu entendo que seja o melhor para mim. Mas eu também posso criar um momento ruim para mim. E isso é criar também, Uhum. né? Então, É. quando você traz aqui meu ser, minha cena pintou, você está assumindo a responsabilidade de eu pintei essa cena aqui. Eu sou a Elise, eu sou a Maristela, né? Eu sou a pessoa que me trouxe aqui, né? Eu sou a pessoa que me tirou de dificuldades, sou a pessoa que encontra soluções, eu sou a pessoa que faz o que tem que ser feito ou que dá um jeito, né? Criatividade para mim, então, é isso, é o fazer. E pode ser um fazer encantado. Elisa, você falou uma coisa que eu confesso que eu não tinha parado para pensar, porque quando a gente fala de criatividade, que vem exatamente do nosso processo de criar algo, mas eu sempre pensei em criar algo bom, positivo, tal, mas a gente pode criar algo realmente também, mas não da inventividade de criar algo assim, mas mesmo criar um momento ruim pra gente, porque criar um momento também é uma criatividade, né? Claro, claro. Você imagina assim, eu vim de um outro município agora, cheguei há pouquinho. Aí eu peguei estradas de interior, né, todas com asfalto, todas com calçamento, mas peguei estradinhas de interior, muita curva, muito carro, tinha até boi na estrada. Aí eu peguei rodovia muito movimentada, muito caminhão, peguei BR-101, que é super movimentado, deu tudo certo. Agora, se não tivesse dado, digamos que tivesse dado uma pane no motor, digamos que eu tivesse que esperar porque teve um acidente, eu tivesse que ficar no engarrafamento, aí eu estaria tensa, preocupada, eu estaria criando a minha emoção em relação àquela viagem, né?
Uhum. Se eu estivesse reclamando, eu estaria na minha imaturidade, reclamando de uma viagem pequena que eu sei que é num trecho muito movimentado, que é uma quarta-feira, que as pessoas estão produzindo tudo que elas podem no meio deste contexto, né? Então, eu estou criando o meu tempo, o meu dia o tempo todo, não tem como, não tem como ser diferente. Não dá para me tirar da cena. E ele, você viu que a Elizabeth está perguntando, mas temos a consciência de criar para o mal? Pois é, pergunta capiciosa, né? É, também pensei. Eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. É claro que depende do nosso caráter, né? Então, uma vez eu li um estudo que todos nós sempre agimos com boa intenção. Veja, eu vou reforçar isso porque é bastante duro isso. Todos nós temos boa intenção. Nós quem, Elis? Todos. Todos. Aqueles que cometem crimes. Eles Eu pensei agem com a exatamente intenção isso. de atender a expectativa deles. Então, naquele Exatamente. momento, aquilo não está sendo visto como estou fazendo mal. Está sendo visto como estou fazendo aquilo que eu quero fazer, aquilo que é mais adequado, aquilo que a minha emoção aguenta, a explosão, a raiva, ou seja lá o que está levando. Então, eu acho que dá para ter consciência, sim. Tá? Dá para evitar de bater uma porta, dá para evitar de gritar com alguém, dá para evitar de dizer um palavrão, dá para evitar de se corromper, dá para evitar de levar De vantagem, julgar, como você de falou. julgar, dá para evitar. Agora, a gente vai conseguir isso, né, Maristela? E quem foi a pessoa que perguntou? Deixa eu voltar lá. E tem Aqui, ó, a também, Elizabeth, né? A gente vai conseguir, Elizabeth. Quanto mais autoconhecimento a gente tiver e quanto mais autorresponsabilidade. Então, aí a gente começa a passar muito naturalmente a observar a nossa ecologia. Então, é aquele movimento do pensar, sentir, agir. Eu fico sabendo de uma informação, aí eu elaboro aquilo. Aliás, antes de elaborar, eu penso algo sobre aquilo. Aí, quando eu me dou conta que eu pensei isso, eu posso sentir alguma coisa em relação ao que eu pensei. E ao sentir, eu posso conscientemente observar que sentimento é esse. E que palavras, que pensamentos que me levaram a este sentimento. E aí eu posso decidir agir a partir deste sentimento ou fazer o caminho de volta e pensar outra coisa. Isso é perfeito. consciência. Isso é consciência. Ô, Eli, Hum, eu não consigo voltar aqui, mas teve uma que fez uma pergunta eu, bastante interessante, mas eu não consigo voltar. Depois a Elizabeth. depois eu consigo. Peraí, aqui. E quando ficamos procrastinando, foi a Maria Uhum. Regina Carvalho. E quando ficamos procrastinando o nosso momento de colocar em prática a nossa criatividade, pode ser imaturidade para executar? Pode ser um senso crítico, né, a Maria Regina? Pode ser um senso. Eu, por exemplo, tenho um senso crítico altíssimo sobre as coisas que eu faço. Então, às vezes eu me arrebento toda para dizer, tá bom, tá pronto. Né? Tá pronto, vou entregar esse artigo. Agora mesmo, acabei de escrever um artigo para um livro para nascer aquele. E não é. Eu tenho muita facilidade para escrever. Eu não estou dizendo que eu escrevo bem. Eu estou dizendo que eu tenho facilidade. Eu simplesmente consigo escrever. Mas eu fico com um julgamento muito rígido em cima, daí eu leio, releio, vou dormir com aquilo. Então, isto pode gerar uma procrastinação. Maria Regina, é uma autocrítica grande. Mas, Elis, por que você, sendo coach, mentora, uma pessoa que ajuda pessoas, faz isso com você? Dependendo da situação. Eu posso fazer isso porque eu estou, inclusive, querendo prestigiar muito quem vai receber minha leitura. Por exemplo, tem uns 4 ou 5 anos, uns 5 anos, nós tínhamos um projeto de escrever um livro coletivo junto com uma grande mestra, que além de mestra era amiga, assim, uma pessoa que faz uma falta imensa nas nossas vidas. E, infelizmente, ela faleceu muito repentinamente, assim e tal. E nós ficamos com a tarefa de escrever o livro, de dar continuidade ao projeto dela. Imagina como que eu fiquei, sendo amiga, uma pessoa que entrava na minha casa.
Eu me sentia tão responsável por entregar algo à altura dela que eu pensei muito, 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 muito para liberar aquele conteúdo. Então, pode ter várias questões. Outra questão, Maria Regina, da procrastinação, e a gente pode um dia fazer um tema sobre isso, tá? É o seguinte, toda vez que a gente se sabota, se boicota, toda vez que a gente justifica alguma coisa, por exemplo, é complicado fazer academia, porque meia hora para ir, meia hora para voltar, 1 hora na academia já são 2 horas. Puxa, em 2 horas eu faço tanta coisa, eu leio, eu escrevo, eu cuido dos meus netos, eu posso, sei lá, né? Ou seja, a procrastinação ela é justificada por outra coisa boa, valiosa, importante que eu faço no lugar daquilo que eu deveria fazer. Então, quando a gente adia, geralmente a gente encontra uma boa desculpa. E é isso que a gente tem que fazer. Olha o que eu tô falando. É isso mesmo? Não tem mais nada além disso? Tá bom, então é isso. Eu não vou fazer tal coisa porque eu decidi guardar esse dinheiro e economizar para outra coisa. Como eu me sinto quando eu não faço isso? Eu fico incomodada, porque eu acho que eu poderia fazer. Tá, mas então volta aqui. Por que você não faz? Eu não faço porque vai dar trabalho. E agora o que tu sente quando você olha que você não está fazendo porque vai dar trabalho? Então você tem que fazer essa relação com você. Você precisa falar com você, né? Para se tirar deste lugar de estagnação. Porque assim, toda estagnação não é uma zona de conforto, é uma zona de desconforto. E a gente fica na zona de desconforto. Eu não concordo com, sai da zona de conforto. Como assim? Só se tiver bom. Bom, muito bom. Senão não é zona de conforto, é zona de desconforto, onde tem frustração, exatamente. né? A vovezinha é a Vevé, que a nossa aluna está falando oi pra gente, o Cleito também acabou de entrar. Elis, e no final das contas, você falando essa questão, queira ou não queira, também tem o perfeccionismo, que você falou que quer, né, coisa muito perfeita, o perfeccionismo também pode levar à procrastinação, e que também pode estar, quando ela perguntou assim, a maturidade, uma imaturidade que ela falou, né, para a criatividade. E aí a gente pode levar também a outra questão, né, Elis, que é o bloqueio da criatividade. Ele pode entrar essas questões como um bloqueio da criatividade? Pode, Sim, pode. Até porque, assim, a criatividade, na história de muitas pessoas, foi tão bloqueada quanto a matemática. Matemática é difícil. Que desenho feio. Eu tenho uma lembrança clara do meu primeiro dia de aula. Claríssima, né? Eu estava dando muito trabalho em casa, eu tinha 6 anos, 6 anos. Tinha acabado de fazer 6 anos, porque eu faço dia 4 de março. E eu estava dando muito trabalho em casa, já estava assim, terminando o mês de março, e uma vizinha sugeriu para minha mãe, põe ela na escola. Encosta, naquela época fazia assim, encosta. Se ela render, se ela aprender, matricula. Aí me encostaram na escola e eu entrei depois que as aulas já tinham começado. E quando eu cheguei, a professora deu uma folha, era metade de uma sulfite, assim, com um desenho de uma flor. Naquela época fazia no mimeógrafo. Algumas pessoas vão lembrar o que é isso. E aí tinha uma florzinha, um caule e uma folhinha do lado. E eu pintei as pétalas de azul, o miolo de verde e a folha de vermelho. A professora olhou meu desenho e disse, está errado. E amassou tudo e botou no lixo. Eu comecei a chorar, naquilo entrou a coordenação. E era uma escola de freiras. Entrou uma freira, por que essa criança está chorando? Ela fez... agora eu lembrei, não foi final de março, foi no dia do meu aniversário. Aí a freira me colocou dentro de um Fusca, era uma freira gorda, baixinha, e uma freira alta, magrinha. Elas me colocaram dentro de um Fusca, me levaram na livraria, me deram um estojo de canetinhas, assim, com 12 cores, que era o máximo, né? Era o máximo. E foi muito marcante para mim, porque a freira me disse, você pode pintar a flor da cor que tu quiser. Maristela, eu passei anos procurando flor azul para justificar que existia flor azul. Anos, não um ano nem 2. Eu fiquei adulta e até hoje, quando eu encontro, essa semana passada eu encontrei banana azul. Existe banana, que tem a casca azul e o miolo dentro tudo azul.
e me deu uma satisfação assim. Viu como existe? Então veja o bloqueio da criatividade, o julgamento que a criança é exposta. E aí vem uma coisa aí, para quem gosta de um pouquinho de teoria. Aí vem os scripts de vida que a gente acolhe, retém e se torna aquilo. Muitas crianças... Eu vou falar agora assim, eu não vou contar a história das crianças. Eu vou fazer algumas perguntas, eu quero que vocês façam um positivo se vocês se identificarem. Alguém aí que está nos ouvindo tem uma sensação de que o tempo é curto, que nunca dá conta de terminar as coisas, de fazer tudo que tem para fazer? O tempo é muito curto. Eu preciso fazer rápido, tem mais coisa para fazer. Está fazendo alguma coisa e já está pensando que deve... Alguém tem essa sensação de pressa? Bom, quem for, escreve aí, pressa, tenho pressa. Outras pessoas têm a sensação assim, ó, de ser forte. Pode estar se arrebentando por dentro, mas vai passar uma imagem de forte, vai se controlar para ajudar os outros, vai se controlar para ter uma palavra de força para os outros. Tem outras pessoas que têm um script de vida de esforço. As coisas têm que ser conseguidas com esforço. Valorizo muito mais as coisas do esforço do que as coisas que vêm fáceis. A Maricela até diz no poema dela assim, assim o universo irá se alinhar. A Maricela está dizendo, as coisas são simples. Não precisa ser difícil. Mas muitos de nós, tem até um teste que eu trabalho com os meus clientes, quando eu aplico esse teste, aí eu pergunto assim, as pessoas da sua vida, elas têm que demonstrar que são esforçadas para serem mais valorizadas por você. E eles dizem, claro, né? Todo mundo tem que se esforçar. A maioria fala. Então, a gente falou de pressa, a gente falou de ser forte, a gente falou de ser esforçado. Eu dei exemplo para vocês de perfeccionismo, nunca tá bom que chega. A gente programa um almoço, uma festa de aniversário, né? Pense naquelas festas que a gente fazia até antes da pandemia, assim, recebia as pessoas em casa. Aí todo mundo vinha, abraçava, cumprimentava, festejava, iam embora e a gente começava a arrumar casa com aquela sensação de podia ter sido melhor. Por que eu não coloquei, sei lá, por que eu não me lembrei daquela outra sobremesa, por que eu não fiz não sei o quê? Bom, esse é o perfeccionismo. Maricela, eu acho que eu vou ter que pedir um minuto, vou pedir que você fale aqui para pegar um reforço na bateria do meu celular. Eu vou concluir essa ideia, daí você puxa o assunto e eu busco uma bateria que eu acabei não sentando. Ó, uma perfeccionista falando. E tem Raquel. E tem um outro script, gente. Este é power, que é a necessidade de agradar os outros. Fazer para agradar, fazer para ter reconhecimento. E ele, além de que a gente fica na dependência que o outro nos reconheça, quando ele não reconhece, dá uma sensação de rejeição. E às vezes a gente faz tanto para agradar, é atencioso, presente, prestativo, e a gente tem a expectativa que o outro entenda as nossas necessidades e a gente acha que não deve nem dizer, que ele tem que adivinhar mesmo, sabe? Então são 5 scripts de vida. E eles acontecem, eles acabam vindo para nós a partir das experiências que nós temos, principalmente com os nossos pais, com os professores. Olha, ela disse que acha que é tudo isso. Maria Regina, é isso mesmo, nós temos os 5, só que tem aqueles que são mais fortes, né? Tem aqueles que são power, né? Então, geralmente a pessoa diz assim, eu sou uma perfeccionista, meu script é seja perfeita ou seja apressada. Agora imagina o conflito de uma pessoa que tem um script de seja perfeita e seja apressada ao mesmo tempo. Vai dar conflito, porque o perfeito tem que fazer detalhadamente e o apressado vai te exigir que você entregue rápido. Aí dá aquilo que nós chamamos de angústia, né? Ou pior, de aflição, aquele senso de pressa, aquele senso de urgência, porque a aflição é um senso de urgência, né? Então... E que deixa a pessoa mais ansiosa, né? Exato. E aí a tua pergunta é a respeito da criatividade, se ela pode ser bloqueada. Claro. E pode ser que uma exigência de perfeição venha de situações como essa de tá errado pintar uma flor de azul. Não existe flor azul. Sim. E a pessoa, querendo sustentar a sua criatividade, passa uma vida ficando feliz cada vez que vê uma flor azul. Imagina quando eu vou na Festa das Flores de Joinville, que tem orquídeas azuis. É o êxtase. Eu imagino. Sem dúvida.
E eles, e assim, eu acho que talvez a nossa geração, a gente foi criada dessa forma, né? E no final das contas, há exceções como tudo na vida. Mas eu percebo que a nossa geração teve mais esse tipo de criação, de ser perfeito nas coisas de fazer, tem que trabalhar duro, senão nada cai do céu, então você tem que trabalhar duro, 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 senão você não conquista as coisas. E no final das contas, a gente acaba sabotando a nossa criatividade e repassando isso para os nossos filhos, e repassando isso para quem está ao nosso redor. Mas a gente não vai buscar conhecimento, né? E aí a gente acaba reproduzindo simplesmente, sem passar no que você falou aqui, ó. Pensar, sentir e agir, que é justamente essa congruência das nossas atitudes, porque eu sinto que isso desabrocha, e a gente precisa também dar esse tempo, né, Elisa? A gente precisa desse descanso para a criatividade. A Júlia Cameron, naquele livro O Caminho do Artista, ela cita alguns passos, né, para a criatividade, e tem um deles que eu gosto das páginas matinais, né, que é aquele que você escreve 3 folhas do que vier à mente, que você coloca no papel algumas coisas, é como se você estivesse jogando para fora. E aquele encontro com o artista, sabe? É aquele momento que você tira da semana para, se você quiser ir numa livraria, se você quiser ir ao cinema, agora não dá pra gente ir, mas pra gente fazer esses encontros, ir no jardim e descansar, porque você precisa descansar a sua mente. Porque eu percebo, Luiz, se eu tô cansada, a gente está fazendo só produzindo, né? Eu e a Lê agora a gente está produzindo várias coisas, vários conteúdos para o CLAP, os nossos e-books, tal. Eu percebo que os poemas não estão aparecendo. Sabe? Ele não está desabrochando em mim. Mas por quê? Eu estou exatamente no que você está falando, nesse ciclo aí da pressa, do ter que fazer, assim, de ter que fazer. Aí eu não estou dando esse momento de descanso. Eu sigo te ouvindo. Eu sigo te ouvindo. Estica esse raciocínio aí que eu vou pegar o fiozinho que está ali. Sim. E eu tenho uma colocação sobre ansiedade que alguém trouxe aqui. Quero ajudar nesse ponto. E quero fazer um raciocínio sobre esse ponto que você está falando aí, da gente ter este momento criativo, tá? Quero falar sobre isso. E Beth, você já está perguntando aqui, Beth, como podemos estimular a criatividade? É o próximo tema que a Elisa vai falar. E para quem entrou depois, né, que eu estou vendo que a Kailane entrou agora também, seja bem-vinda, mas eu quero aproveitar e ler uma citação de Shakespeare, né, que é do Menestral, que olha que bacana que ele escreve sobre a maturidade. Aprender que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que se teve e o que você aprendeu com elas, do que com quantos aniversários você celebrou. Eu estou falando a citação de Shakespeare, que é exatamente isso, né? Que a maturidade realmente ela independe da idade. E, Elis, dentro daquele raciocínio que eu falei que está bloqueada aqui a minha criatividade, e eu sei que eu preciso de um momento de descanso, daquele momento de não fazer nada. Então, aí acho que foi a Beth perguntou como estimular a criatividade, que eu falei assim, que é exatamente a próxima pergunta que eu faria a você, né? Como desenvolver a sua criatividade? Que eu acho que é exatamente... Sabe, se é a Beth que eu pensei que perguntou, ela é uma pessoa extremamente criativa. Se é a Beth que eu conheço que está aqui. O que acontece? Para a gente estimular a criatividade, nós precisamos dar um descanso para o crítico. Nós precisamos dizer assim, ó, seguinte, eu vou fazer um almoço. Aí a gente abre a geladeira e não tem aquilo que a gente gostaria que tivesse. Abre a despensa, o armário e não tem aquilo que a gente quer. Porque a gente decidiu que vai fazer aquilo. Então, aí a gente entra naquela coisa assim, poxa, mas eu queria fazer aquilo e não tem aquilo. Pronto, já começou a bloquear a criatividade. Agora, se a gente abre a geladeira, o que tem aqui? Ah, tem um brócolis, tem um pouquinho disso aqui, tem esse temperinho, vou cortar uma azeitoninha, vou fazer não sei o quê. Se a gente começa assim, fazer o que é possível e fazer isso de forma leve, a gente já começa a experimentar a criatividade. A criatividade é um encantamento. É um encantamento daquilo que está acontecendo.
com aquilo que a gente tem de recurso naquele momento. E não querer, assim, uma criatividade... Ontem alguém me falou, anteontem, eu estava numa reunião, e alguém me falou uma frase de um artista, eu não queria errar. De quem é essa frase desse artista? Estou até passando vergonha aqui, uma pessoa formada em artes e não sabe agora qual artista que é, mas não é do Picasso, é do... Bom, a frase dele é o seguinte: quando eu descobri que eu era criativo, eu já era famoso. Quando eu descobri que eu sabia pintar, eu já era famoso. Por quê? Porque a pessoa simplesmente pintava. Ela não estava preocupada se ela ia agradar. O nosso problema é que a gente bloqueia a criatividade porque a gente quer fazer para agradar, para mostrar, para ser reconhecido. Aí não vai rolar, aí não é criatividade. Aí a gente está planejando, a gente está organizando as ideias. A criatividade ela é livre. Depois que você tem a ideia criativa, aí você pode até organizar. Né? Ó, a Beth está sugerindo, fala um pouquinho sobre criatividade e prazer. Então, esse artista que disse, quando eu descobri que eu pintava, eu já era famoso. Porque ele achava que ele não pintava bem, que ele não era um artista especial, diferente dos outros. Mas ele foi reconhecido assim, né? E essa é a questão. Este artigo, a propósito, que eu demorei tanto para entregar, a Beth Lima Sarvan sabe de qual livro eu estou falando, eu recebi um excelente feedback dele. Tanto da pessoa que organizou a obra, quanto de outras pessoas que leram. Mas eu sofri muito para entregar. Por quê? Porque eu estava preocupada em agradar. Eu estava preocupada em ser apreciada. E aí não vai funcionar. Uma preocupação do segundo livro pode ser melhor que o primeiro. E aí você se coloca já num critério que não é da criatividade. Ser melhor não é da criatividade. Criatividade é ser livre, é fazer com prazer, não idealizar. E o que você falou no início, né, Elisa? A criatividade ela deve estar presente em todas as situações da vida. Quer seja no almoço, como você falou, abrir a geladeira e de repente, puxa, não tem o que eu queria fazer, mas espera aí, o que eu posso criar com o que tem? Uhum. A criatividade, evidentemente, no trabalho, a criatividade para produzir um livro, a criatividade numa relação a dois, porque a gente precisa também sair, uma convivência de um casamento de longo tempo, a gente precisa criar momentos diferenciados, a criatividade na amizade, a criatividade para tomar um café da tarde com as amigas, com os amigos. Então, a criatividade, ela deve estar presente em todos os momentos da vida. E Elise, de acordo com o que você também foi falando, quanto mais a gente vai desenvolvendo, porque pode ser aprimorada, né, a criatividade, mas ela vai acontecendo, né? E eu gostei do que você disse, realmente. Tem essa obrigação. Na realidade, já que você mostrou meu livro eu percebi que ele foi se desenvolvendo sem obrigação, porque as poesias foram surgindo, eu mesma fui criando a capa, eu mesma fui dando tinta, aí eu compartilhei. Mas aí chegou um momento que eu tive que organizar. Qual poema que vem primeiro, com que autores eu vou conversar, as poesias, quais os desenhos, aí sim vem uma organização, mas eu sinto que esse livro especificamente, ele foi um momento mais leve, né? E foi bom isso. Eli, sabe que eu gostaria, porque, nossa, eu falei que passa tão rápido, mas eu gostaria também que a gente pudesse abordar, né? Como a gente falou, a maturidade e a criatividade não tem a ver com uma idade específica, mas também existe um termo que é late life bloomer, né, que é o desabrochar tardio. Ou seja, para mim, no caso da poesia, ele foi um desabrochar tardio, porque eu nunca tinha escrito antes. Então, várias pessoas, elas desabrocharam com uma criatividade diferenciada, né, depois dos 50 e 60 anos. Aí, por que eu trago? Porque a gente vê também muitas das nossas alunas que estão nessa faixa etária, e no CLAP a gente percebe que elas desenvolvem bastante a criatividade. A criatividade, mesmo passar do CLAP presencial para o CLAP online, foi um desafio,
foi uma maturidade de conhecimento digital também, foi necessário, tanto meu quanto da minha sócia, quanto das alunas. Então, a gente percebe que é de qualquer idade, mas também pode desabrochar numa idade tardia. Tanto que ele fala assim, né, nessa referência, é uma metáfora a plantas que florescem na primavera, verão e no inverno. Por exemplo, agora a Coralina publicou o primeiro livro aos 70 anos, tantos outros, né? A gente vê a questão dos papas, que vêm idades na média de 76 anos, dos presidentes, dos CEOs de grandes empresas. Isso. Um dos grandes problemas da época que nós aí fomos mocinhas, né? É que se olhava os 40 anos, os 50 anos como velhice, né? E também nós temos o privilégio, né, de ser essa geração que vai viver muito mais tempo e vai viver jovem mais tempo, né? Hoje eu fui numa empresa ter uma reunião de trabalho e eu fui de tênis. Claro que é um tênis bonitinho, porque agora tá na moda o tênis, né? Bonitinho e tal, mas eu fui de tênis. Imagina que a minha mãe iria numa reunião de tênis. Nunca, né? Mas eu vou pelo meu conforto, eu vou pela praticidade, eu vou porque está atualizado, e eu vou porque eu me permito ir assim e me sentir confiante, né? Então, esse desabrochar tardio, ele tem a ver com a confiança. É quando a gente se permite ser confiante. É quando eu, embora ouça o outro para me melhorar, aprender com ele, eu vou confiante, eu tenho um bom dimensionamento de mim. Eu tenho uma boa referência daquilo que eu levo e que não é necessário que tenha, digamos assim, uma plástica, né, perfeita, uma adequação, ou um status, ou ainda uma falsidade. Eu vou eu mesma, autoconfiante. Isso é o que permite que a gente tenha esse desabrochar em qualquer fase da vida, né? Às vezes eu vejo, assim, pessoas que ficam com o corpo super bonito, super trabalhado, né? E elas começaram a se exercitar aos 50 e poucos anos, né? E cuidaram do corpo e ficou realmente um corpo modelado, bonito. Tá tudo certo. O exercício físico já existia, mas o momento dessa pessoa é este. O inglês. Eu conheço um senhor que estuda inglês, nunca para de estudar inglês, e ele deve estar com 84 anos por aí. Eu não sei se ele pretende viajar, mas ele não para de estudar inglês. Então, essa coisa da permissão. Eu tenho uma conhecida que ela diz que ela domina o celular. Domina. Né? Não é só as funções básicas, ela domina o celular. Porque ela ainda vai viajar de drone. Ela disse, ela tem 60 anos, eu vou subir no drone, vou pegar o controle remoto e vou passear. Isto é uma permissão que a pessoa tem, que ela se dá, independente da idade. Mas a maturidade, agora vamos nos referir à maturidade, à idade mesmo. Quando nós temos aí talvez 40, 50, 60 anos, a gente tem uma certa liberdade, assim, que nos permite fazer coisas, nos soltar. Talvez a gente já esteja um pouco mais leve porque os filhos estão crescidos. Se a gente tem a sorte de que os filhos estão bem encaminhados, melhor ainda, né? Outro dia uma cliente minha, Maristela, ela disse assim, Elis, só de eu pensar que o meu filho vai fazer 18 anos um dia e vai querer andar de moto, eu tô pirando? Eu falei para ela, criatura, teu filho tem 2 anos. Ela disse, mas Elis, tu sabe como as motos são perigosas? Eu falei, querida, olha o desenvolvimento da tecnologia. Quando ele tiver 18, a moto vai ter sensor, ela vai flutuar, ela vai... ela vai evitar o perigo. Você não, vai mudar tudo tanto que como é que você está se bloqueando tanto agora, projetando 16 anos para frente as escolhas do seu filho? Então, isso sim, isso completamente vai tolir a criatividade dela. Outra questão que vai atrapalhar muito a nossa criatividade. Se alguém quiser olhar o meu canal do YouTube, é Elis Busanello. Eu tenho um vídeo lá, ele é meio antiguinho, mas o conteúdo eu acho que é legalzinho. É os 7 As negativos. Tá? Então, arrependimento,
amargura, vamos ver se eu me lembro. Arrependimento, amargura. Bom, mas os que eu quero falar com vocês agora são ansiedade, aflição, angústia e agonia. Esses 4. Esse aqui, ó, todos os 7 A's são bloqueadores da criatividade. Estes 4, eles estão em alta agora. Na verdade, pandemia e tudo isso que está acontecendo aumentou muito isso, né? Aumentou muito medo. Medo é uma emoção, né, que aparece na ansiedade. Toda vez que você se projeta para o futuro, você inclui medo, insegurança e tal. Então, eu gostaria que a gente entendesse o que é a ansiedade, o que é a aflição, a angústia e a agonia, para a gente botar cada um deles no seu lugar, tá? Ansiedade é quando a gente, por exemplo, eu tenho que entregar o artigo e eu estou ansiosa porque o tempo está passando e eu não consigo concluir o artigo. Então, isso deixa a pessoa ansiosa. Ah, eu quero ir num casamento bem vestida, eu quero entrar naquele vestido que eu tenho e eu não estou cabendo nele, eu tenho que emagrecer 2 quilos. Isso pode me deixar ansiosa, né? Uma reunião, ok. Como que você resolve? Olhando para a data que está trazendo esse sentimento, essa aceleração, essa coisa que palpita dentro de você, que avisa você que tem um perigo se aproximando, você olha para isso e toma decisões. Ok, opção 1, emagrecer. O que eu vou fazer para emagrecer para caber no vestido? E faz o seu plano. E faz a dieta, e faz o exercício, e faz o que você decidiu fazer. Ah, não sei se eu vou querer não. Fazer a dieta. Plano 2, qual é o outro vestido? Ah, mas eu não tenho. Você vai pedir emprestado, você vai alugar, você vai comprar, você vai mandar costurar? Toma uma decisão. Ansiedade se resolve com ações. Ah, Elis, mas às vezes é uma coisa assim, uma cirurgia, um exame, um resultado, ok? Às vezes é isso, tá? Então, deixe para sentir-se ansioso quando você não tem o controle da situação. Mas não quando você tem. Acontece que nós estamos criando ansiedade sobre tudo. Aí não, sabe, quando a gente vai ter um motivo real, como disse alguém aqui escreveu, nas crises a gente fica mais criativo. Às vezes um motivo grande mesmo, a gente está tão exaurido de ter vivido uma vida de ansiedade, que aí vem o pânico, né? Porque daí a gente não controla mais a ansiedade e vira pânico. Tá, Elis, então, então, a ansiedade é, eu olho para o futuro, me projeto e começo a criar expectativa com relação ao futuro, isso gera medo, isso gera essa insegurança. Tá, ok. Então, para resolver, toma atitudes. O que é a aflição? A aflição é um senso de urgência. A aflição é aquilo que antigamente a gente dizia que os maridos faziam. Hoje os maridos são todos muito queridos, eles não fazem mais. Que é entrar no carro, ligar o carro quando a mulher ainda está terminando de arrumar as crianças e ela mesma se arrumando. Isso é aflição. Às vezes a gente diz assim, o marido está fazendo churrasco e diz assim, a carne já vai ficar pronta, põe a mesa. Aí você diz assim, tá, tô indo, tô montando a mesa, mas calma, por que não me avisou antes? Gente, é só um almoço. Aí um começa a dar bronca no outro. Mas você sabe que a carne já ia ficar pronta. Mas por que você não me avisou que eu ia fazer maionese, ia fazer arroz, eu ia fazer não sei o quê? Aí fica um ping-pong desagradável de algo que acontece todos os domingos, ou vários domingos por ano. E a gente gera uma aflição em cima de uma coisa que é tão corriqueira, que poderia ser tão leve. Acho que deu para entender a aflição, né, gente? Sim. Dois colegas de trabalho dizem assim, ó, não terminou esse relatório? Vamos almoçar, todo dia tu te atrasa para o almoço. Todo dia tu acha uma coisa para fazer. Aflição, vamos almoçar, tô aflito, quero almoçar. Próximo, angústia. Ai, gente, uma sensação de que uma notícia ruim chegando, ai, o telefone toca, chega a me dar uma tremedeira. Isso é angústia. É aquele aperto no peito, aquela coisa que a gente não sabe de onde vem. Você falando, parece que eu já fui sentindo. A gente tem muita angústia, assim, aquele aperto no peito, você fica sobressaltado, assim, quando toca o telefone, ou alguém... Ontem mesmo aconteceu comigo, eu percebi. Alguém escreveu o nome de uma pessoa numa mensagem, Elis, o fulano, e eu li assim, o que aconteceu com o fulano? Não tinha acontecido nada. Só que a gente está nesse momento, né, que a gente está um pouco preocupado com tudo, e eu vi que eu tive um acesso de angústia, assim, que eu estava meio...
Muito bem. Essas 4 descrições de angústia, eu vou contar para vocês quem me deu o privilégio de destroçar esse tema. Foi o pai da Gisele Bündchen, seu Valdir Bündchen. Um dia a gente estava conversando e ele disse assim, Elis, presta atenção nessas 4 palavras. Vamos pesquisar mais sobre isso, que ele também trabalha com desenvolvimento humano. E aí eu comecei a pesquisar e encontrei, inclusive, num texto do Albert Einstein, um texto que circulou bastante no passado, no início da pandemia. Um texto, lógico, muito antigo, né? Sei lá se tem 80, 100 anos, não sei. Esse texto, o Einstein fala de angústia e de agonia. E ele fala que agonia é uma morte lenta. E aí, o sentido de agonia, que o Einstein confirma e que o seu Valdir Bündchen já tinha comentado comigo também, nós não temos. Tá, gente? Ninguém aqui tem. Agonia é a falta de ar, é o estado agonizante, é a pré-morte. Então, quando a gente diz estou agoniado, a gente não deve dizer. Isso bloqueia a criatividade. A gente reforçar. Eu fico agoniada, eu fico não sei o quê. A gente, sabe? Eu estou assim. Você sabe que eu sou ansiosa? Não, você não é ansiosa, você está ansiosa. E aí identifique, você está ansiosa com o quê? E pega a ansiedade e aquele motivo numa única gavetinha e não na vida toda. Porque se você jogar um queijo estragado, você vai estragar a pizza toda. Mas a pizza pode ter vários sabores. E Elise, aí nesse momento que você comenta tudo sobre agonia, ansiedade e tal, tudo isso bloqueia a nossa criatividade. Aí eu vi que alguém perguntou novamente, né? E aí, como eu resgatar essa criatividade? Encantando as pequenas coisas da vida. Encante as suas pequenas coisas da vida. Hoje as minhas unhas estavam desbotadas, o esmalte estava feio. Eu passei algo para voltar ao brilho. Vou encantar meus... Valorize as pequenas coisas. Porque se a gente esperar que a vida seja toda incrível o tempo todo, nós vamos viver de frustração. E aí, Elis, quando você fala desse encantamento, né, você falando e eu imaginando aqui, olhar, esse olhar com encantamento mesmo. Então, quando você vai olha o significado da apreciar... palavra, Maricela. Encanta a mente, encanta a mente, encanta Encantar a a mente. sua mente, né? Traz um canto, traz uma melodia, que é as suas palavras, o que elas carregam, qual a energia que elas trazem, qual a graça delas, qual a divindade, qual a santidade, né? Se fala tanto em sacro, em divino, qual a divindade dos seus pensamentos, né? E quando a gente traz isso para a vida, a gente vai ficar mais leve. Ah, eu estou falando assim, imagina que a tua vida é perfeita. Gente, de jeito nenhum, eu tenho minhas encrencas, mas aí, né? Respira, conta até 10, às vezes até 20, aperta o botão do elevador de elevar pensamentos, sobe um andar, diz, opa, aqui eu tô melhor, né? Aqui eu tô mais equilibrada. Elis, eu gosto muito de música, eu ouço muita música. Então tem uma música que diz assim, respira, confia. E de manhã, depois da minha meditação, eu coloco essa música e vou, respire e confia. E agora eu vou acrescentar assim, respira, confia, encanta a mente, esse olhar que você, sabe, que você acorda já, um olhar de encantamento também, né? Uma fala de encantamento. E Elis, eu queria, se você nos permite, né, já falando que esse encantamento, falar um pouquinho do nosso CLAP, que aí tem vários alunos que estão conosco. Nossa, você falou do encantamento e ficou aqui, estou encantada, digamos assim. Aí eu fico lembrando das nossas alunas no CLAP, que está agora no modo digital, e eu queria compartilhar para quem está nos assistindo que o CLAP é um centro de longevidade e que a gente desenvolve várias aulas. A gente desenvolve aulas online, de atividade física, de danças, oficina da memória. Nós temos aulas temáticas que acontecem de segunda a quinta no CLAP, né? Com as aulas online, e também a gente tem um grupo fechado de WhatsApp, onde a gente, além das aulas online, ao vivo, né? A gente também manda as atividades nesse grupo fechado. Então, atividades de oficina da memória, estimulação cognitiva. A gente manda os vídeos com as atividades físicas, os vídeos com as danças. Porque quem não teve a possibilidade de assistir
online, né, também tem as atividades que elas são diferentes, não são as mesmas, né, ou seja, tá bem criativo o nosso programa do CLAP Online, tá bem diversificado, e a gente tem muito feliz com as alunas que estão participando. E agora a gente está com o momento de proporcionar também, quem quiser conhecer o CLAP, é só mandar um direct para a gente, né? No Instagram do CLAP aqui, e a gente também dá essa possibilidade da pessoa fazer 7 dias gratuitos. E por quê? Porque as pessoas, eles tá tendo a gente percebe pelas alunas nossas no presencial, que também não migraram para o online, pelo medo do mundo digital. Sabe? Às vezes elas não dão nem, como você falou, elas nem se permitem conhecer como que é. Então, às vezes, coloca uma dificuldade anterior. Nossa, mas eu não vou conseguir, tal. Calma. Dê essa possibilidade de você experimentar como é. Então, a gente tá com esse CLAP online para quem quiser conhecer. Então, é só mandar um direct pra gente. A nossa equipe entrará em contato. Que bacana. Gente, é preciso trabalhar essa confiança. Em algum momento, eu gosto de trazer exemplos muito simples. Em algum momento da sua vida, você falou, eu não sei fazer arroz. Você perguntou assim, uma xícara de arroz, quantas xícaras de água? Aí, em outro momento da sua vida, você olhou aquele monte de 3 pedais no automóvel, mais 5 espelhos. Meu Deus, eu não vou dar conta, é muito espelho. Não sei se são 5 espelhos, são 1, 2, 3. É muito espelho. Aí mais o pisca direita, pisca para a esquerda. Eu não vou dar conta. E hoje você faz tudo isso. Então, antes de encantar a mente, você precisa liberar a mente, né? Você precisa ter uma mente livre. Eu estava numa reunião, quero dar um exemplo bem aleatório. Estava numa reunião, numa clínica que eu fazia coaching lá nessa época, faz bastante tempo. E bastante tempo não, faz 3 anos, 4 anos. E, aliás, a Marivel acabou de entrar aqui, essa querida, foi bem na época que a gente estava começando o nosso curso. Aí, eu estava nessa reunião, nessa clínica, e eu, a única profissional com mais de 50 anos. Todos os outros aí na faixa de 30 a 40, todos jovens. Psicólogos, fisioterapeutas, a maioria era físio, aí tinha nutricionista, enfim. Bom, aí uma pessoa disse, olha, gente, nós precisamos nos atualizar, vamos fazer cartão digital. Aí é verdade, vamos então procurar uma agência que saiba fazer um cartão digital. Tá, eu vim com aquilo na cabeça, cheguei em casa, fui pro Google, como fazer cartão digital. Encontrei um link do YouTube e fui lá, como fazer cartão digital. Abri o PPT, o PowerPoint, se alguém já quiser fazer, e eu fiz o cartão digital em 15 minutos. Aí eu passei a mensagem lá, gente, o cartão digital é feito no PowerPoint, é a coisa mais ridícula de simples. Se ele vai ficar bonito, mais bonito que o da agência ou não, eu não sei. Mas é muito fácil de fazer. Só que a maioria que estava lá não se permitiu a possibilidade de que seria fácil. Elis, não se permite, coloca um caráter de dificuldade. E aí a gente não vence as coisas básicas, né? A Sarvan está dizendo aqui, alguns compositores ficam mais criativos diante de uma dor. É verdade. Aquele velho ditado, né, minha amiga? A gente aprende pela dor ou pelo amor. Como seria bom e sublime se a gente aprendesse sempre pelo amor, né? Mas a dor, inclusive porque quando a gente tem um propósito para viver, quando a gente tem um propósito para superar, a gente vai fazer coisas que a gente não faria em situações normais, né? Eu era uma mulher que até os 42 anos eu desmaiava para fazer exame de sangue. Eu tinha pânico da agulha. Aí eu tive câncer. Levei zilhões de agulhadas. Pronto. Pela dor eu aprendi. E, inclusive, aprendi a criar um momento de estabilidade e equilíbrio emocional na hora de fazer algo que eu acho muito ruim de fazer. Né? Como um soro, uma medicação, uma cirurgia, qualquer coisa dessa. Então, eu precisei aprender a criar um momento espiritualmente, emocionalmente, mentalmente mais adequado para eu buscar um resultado melhor. Até numa situação difícil. Que você falou. Que isso cabe bem para o nosso dia a dia, né, Elis? Você criou um momento para que aquilo não fosse um momento de dor. Né? Você teve que transmutar isso. O que era maior do que a dor? Né?
O que é maior do que a dor? Era a vontade de estar com a minha família. Era a vontade de continuar o meu trabalho. Isso era maior do que a dor, né? Às vezes, agora a gente passando por questões financeiras, tanta coisa, é tão difícil dar um conselho para alguém que está passando por uma dificuldade financeira nesse momento, de sustentar a família ou um prejuízo financeiro e tal. Mas veja bem, existe vida depois de um diagnóstico, de qualquer diagnóstico. Um divórcio é um diagnóstico, é uma situação, um divórcio, uma falência, uma doença, mas existe vida a partir daquilo. Enquanto eu tratava da minha saúde, a minha família tinha que seguir a vida dela. Eles me apoiaram, me amaram, se preocuparam comigo, mas eles tinham que ir para o trabalho. Eles tinham que cuidar dos filhos. A vida segue, nós precisamos continuar criando a vida. E Elis, o que a Beth comentou, né, dos compositores, mas assim, do que você foi falando, nós estamos num momento de pandemia no mundo todo. Todos nós tivemos que criar algo novo. Então, todas as empresas, as pessoas, os casamentos, a relação mãe e pais e filhos, porque estavam na escola o tempo todo, estavam trabalhando o tempo todo. Então, assim, é um momento de dor, né? E não é um momento assim agradável de se passar, sem dúvida, e todo mundo teve que ser criativo. Aí eu olhei aqui do meu lado e eu tenho a biografia da Frida Kahlo, né? Nossa. Gente, ela criou através do autorretrato, mas ela criou através da dor dela. Nossa. Gente, ela é uma artista que realmente criou pela dor. Mas ela criar, né, Beth, que a Beth fez a pergunta, ela criar através da dor, aliviou o sofrimento dela, porque ela foi compartilhando, e o processo de você criar algo também mobiliza os nossos, digamos, os neurotransmissores, os hormônios do prazer, que traz isso, esse alívio da dor. A gente fala assim, no processo bioquímico também fisiológico, né, do cérebro. E aí é esse momento. E é bacana, né, Elis, que a gente fala. Quão bom seria também se a gente criasse só pelo amor. Mas aí quando você está naquela dor, eu acho que é aquele momento que mais você vai buscar. Eu lembro que eu li um artigo sobre a fé, né? E aí fala que quando a pessoa está no processo de sofrimento, é quando ela verdadeiramente ela vai conversar com Deus. Deus, o que eu faço? E não sei o que. A hora que eu li, eu falei assim, puxa vida, embora eu tenha o hábito de rezar todos os dias, mas a minha mãe foi hospitalizada esse final de semana, mas agora ela já saiu também, né? Mas eu lembro que eu estava dentro do hospital e falava assim, Jesus Cristo. Aí eu lembrei desse artigo que eu tinha lido, eu falei, nossa, a gente fica mais, assim, parece que vem uma força maior, que aí, do que a Beth estava falando, que veio pela dor, né? Tem esse aspecto, tá? É mesmo, sou exemplo vivo. No pior momento da minha vida, em relação à minha saúde, eu falei, Deus, não estou conseguindo. Não estou conseguindo, não tenho força, não estou conseguindo ter a confiança que eu quero ter. Dá um sinal, diz alguma coisa, me empurra de alguma maneira para eu conseguir reagir. E eu recebi o sinal que eu queria e eu reagi e deu certo que eu estou aqui. Então, mas eu acho que tem um outro aspecto, que é a cultura da dor, que é a cultura do sofrimento, que é a cultura da vítima. É só você olhar as músicas, não tem até um estilo de música que chama de sofrência. Ô, gente, cadê o estilo alegrência? Cadê o estilo contentamento? Então, nós temos uma cultura de vítima, uma cultura de fizeram comigo. Vamos voltar para o início da live. Maturidade é quando eu não preciso mais culpar os outros, reclamar, julgar e criticar. Então, quando eu paro de culpar, de reclamar, de julgar, de criticar, eu estou no momento de maturidade. Então, tem muita música boa que a gente aprendeu a gostar, que são de dor de cotovelo. Mas a dor de cotovelo é uma queixa. Alguém fez mal para mim. Agora, e a liberdade que vem quando a dor de cotovelo passa? E a felicidade que vem quando passa a dor de cotovelo? Cadê a música? Então, tem algumas músicas que são legais, por exemplo, a Pitty tem uma que eu acho fantástica, que é Dance... Não é da Pitty, não é da Pitty. Dance como se ninguém estivesse te vendo dançar, dance bem alto, embaixo do chuveiro, se olhe no espelho, se ache legal. Essa música é maravilhosa, ela é do Já Mil e Uma Noites. A Pitty também tem uma.
Dance, não me lembro agora da Pitty. E tem aquela americana que tem alguns anos aí, que é a Because I Happy, Because I Happy, lembram Ah, dela? Então, cadê as nananana. músicas? Todas elas nasceram também da criatividade. Só que a cultura da dor, da queixa, de reclamar e de culpar é mais forte. Querem ver uma coisa? Como é fácil? Ó, até as águias precisam de empurrão, exatamente. Precisam arrancar os bicos, né? Sabe? Arrancar o bico, arrancar as penas para nascer de novo. Quer ver uma coisa assim, ó? Quando a gente, num processo terapêutico, num processo de coaching, quando a pessoa que está sendo trabalhada, ela precisa falar das suas tristezas, puxa um fio, um rosário interminável de lembranças de tristeza. Aí quando a gente propõe lembranças alegres, ai, falei, teus pequenos sucessos. Aquela vez que você estava preocupado com a prova de matemática e chegou na escola e o professor adiou e não fez a prova. Você disse, ai, não vai ter a prova, você não lembra. A pessoa tem uma grande dificuldade de lembrar das suas alegrias, porque não é cultural. Porque nós estamos aí... Eu acho que eu até tenho falado com alguns hoteleiros que eles estão comentando assim que as pessoas estão querendo ir para os hotéis enlouquecidamente agora. Tudo, e mesmo com pandemia. Por quê? Porque elas querem viver uma liberdade, porque elas foi tirada essa liberdade, né? O medo, as restrições, né? E tudo isso. Então, eu posso deixar aqui uma dica para as tuas alunas e para quem está nos assistindo? Claro, Façam claro listas. Então, a dica é a seguinte: façam listas das suas alegrias. Escrevam, comece o dia, termine o dia escrevendo suas alegrias. Quaisquer uma. Por exemplo, eu antes comecei a ficar preocupada que ia terminar a bateria do meu celular. Aí eu tive que sair, porque eu esqueci de pegar o fiozinho antes. Aí tive que mexer com o celular para encaixar, tá. Só que deu certo. Eu peguei o fiozinho, a Maristela seguiu na live, não caiu a conexão, eu coloquei o fiozinho, eu tô aqui com vocês e a bateria já tá na metade. Então, hoje está na minha lista das minhas alegrias. Eu fui até uma outra cidade, fiz uma reunião, foi produtivo, voltei, tudo perfeito. É uma outra alegria. Então, a gente precisa reconhecer as coisas que estão dando certo. Porque quando a gente tem foco naquilo que não está dando certo, e não faltam problemas na nossa vida para a gente resolver. Não faltam. Sim, faz parte do nosso dia a dia da vida, né? Elis, eu queria... Tem algumas pessoas que colocaram algumas coisas. Ó, a Alessandra falou, muitas vezes o medo do novo, o medo antecipado nos impede de encarar um desafio e conhecer as possibilidades novas. A Milena e a vida segue sempre, queridas. Eu vou deixar uma frase aí. Quem é que foi a pessoa que falou do medo do novo? Da Alessandra, que é a minha sócia. Alessandra, eu vou te dar um presente, vou dar um presente para todas vocês, honrando aquela amiga que idealizou o livro junto conosco, uma frase dela que eu repito sempre que eu tenho oportunidade. É sobre mudança. É mais fácil fazer uma mudança difícil do que viver uma vida difícil. É mais fácil fazer uma mudança difícil do que viver uma vida difícil. A mudança difícil, ela vai demorar algumas horas, talvez alguns dias, talvez uma semana, 2, mas ela vai se tornar numa nova realidade. A realidade velha e dolorida você já conhece. Exatamente, né, Elis? Você escolhe ficar nela ou você quer arejar essa vida, abrir um outro repertório, abrir um outro cardápio? Aqui tem a Beth, até as águias precisam do empurrão. Alegria, deixa eu ver aqui que é a Denise, alegria e gratidão. Ah, que você estava falando para elas a lista da alegria. Alegria é potência de vida, alegria é combustível, alegria é potência. Tá? Se você se coloca num estado alegre, a tua energia sobe e você ganha potência. Acabou de entrar na live o Du. O Du é um cara que voa. O Du voa. Ele é um instrutor e um praticante de voo livre. De voo livre, de parapente, né? Do paraglider, me corrija aqui. E ele é um cara extremamente alegre. Se forem seguir o Du aí, vocês vão ver a alegria no rosto dele. A família dele é alegre.
E é um cara extremamente bem-sucedido, bem resolvido na vida, é um grande amigo, ele acabou de entrar na live. Potência, Dudu, é a alegria. Podem ter certeza E na disso. realidade, Elis, quando a gente comenta, né? A gente falou da questão da felicidade também, né? Uhum. Então, assim, na realidade, a felicidade é a nossa jornada, e a felicidade que traz o sucesso não é a pessoa que tem o sucesso e vai ser feliz, não, a pessoa feliz. Então, como você falou, Eduardo, boa, tal, é sempre alegre, porque essa pessoa, ela traz uma energia de alegria, iluminada, de encantamento, e as coisas vão acontecendo, vão fluindo, né, Elis? Tudo vai fluindo. A gente pode olhar isso de diversas maneiras. Ontem ainda eu falava com o presidente de uma empresa e aí nós começamos a falar de felicidade, porque ele me disse quando me contratou em 2015 que ele queria que eu fizesse coaching de felicidade com a equipe dele. E aí a gente estava conversando ontem bastante, e aí eu falei para ele assim, a gente fala que a gente busca a felicidade, e a felicidade parece uma coisa tão grande, porque é difícil ela perdurar por muito tempo. A gente fica feliz com algum aspecto da nossa vida, mas tem outros que não estão na mesma velocidade, na mesma altura, na mesma coisa. Então, eu vou fazer um convite para vocês, que vocês tomem diariamente pílulas de felicidade. Sabe como é que é o nome da pílula da felicidade? Satisfação. Fique satisfeito com as coisas que estão acontecendo, com aquelas que estão acontecendo, que estão legais, com aquelas que estão bem. Porque assim, ó, quando você tem um problema, olhe para ele. Este é um problema. Às vezes não é nenhum problema, às vezes é uma dificuldade. Então, pega aquela gaveta, coloca aquele problema ali, diz, eu sei que você existe problema. Fica aqui porque eu agora vou tomar banho. Fica aqui porque agora eu vou cozinhar. Fica aqui porque agora eu vou aprender a mexer no computador. Fica aqui porque agora eu vou fazer um relatório, eu vou fazer uma entrevista, eu vou dirigir o meu carro. E aí, quando você vai resolver o problema, pensar sobre ele, abre a gaveta e diz, vem cá, problema. Vamos encarar aqui, vamos resolver este assunto. Sabe? Não dá para ignorar que a gente tem problemas. É claro que a gente tem. Mas não dá para jogar o queijo estragado na pizza toda. É uma parte. Quando eu precisei fazer mastectomia, bem naquele ano, a Susan Boyle fez sucesso naquele festival inglês, né? Aquela senhora de 40 e poucos anos, que não era bonita, que foi criticada, que riram dela. E quando perguntaram quantos anos você tem, e ela falou 47, o pessoal zombou, o pessoal riu. E ela rebolou e disse, isso é só um pedacinho de mim. E é assim, gente. Qualquer assim. problema é um pedaço da sua vida onde aquilo está acontecendo. Não é em tudo. Então, a gente precisa tomar pílulas de satisfação todos os dias para, né, aumentar, sentir alegria, ficar contente e sentir essa potência. E aí, com potência, a gente consegue resolver os problemas. E a criatividade... Sim, aparece resolver problema na criar a nova né? realidade. É criar. Né? Resolver problema é criar a mudança que alguém comentou. Né? A Raquel está dizendo, eu sou uma otimista de carteirinha. Isso aí. Quer dizer, se não está resolvido é porque eu não encontrei o jeito ainda, mas existe uma solução. Isso é um otimista realista. Exatamente. Ô, Elis, vamos finalizando, né? Porque, nossa, daqui a pouco nós estamos quase 1h30. Eu quero agradecer imensamente a sua participação, né? A gente teria assunto para conversando, né, Elis? Sim. Muito obrigada pela sua sabedoria, por compartilhar todo o seu conhecimento. Obrigada a todos que estão nos acompanhando aqui nas quartas-feiras das lives do Clap, vários convidados, né, Elis? Isso mesmo. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final para todo mundo que está nos assistindo. Isso mesmo. Então, a gente hoje juntos aqui compartilhamos algumas ideias sobre a maturidade criativa. Então, se todo mundo aceita o privilégio de poder cuidar de si, decida viver a sua maturidade em qualquer tempo. E a sua maturidade como esse estado, né, de assumir a sua vida. Aceitar como ela é e modificar aquilo que não tá tão bom assim. E você vai fazer isso, primeira coisa, parando de reclamar, parando de culpar os outros, parando de criticar, parando de fazer julgamentos, tá? Olha, eu faço uma coisa, quando eu julgo alguém, que minha cabeça vem uma crítica, um julgamento, eu rezo um Pai Nosso.
Se eu julgar de novo, eu rezo 2 ou 3. E se eu... eu criei isso para mim. E se eu julgar de novo, eu tenho que fazer uma boa ação imediatamente. Outro dia, eu parei e levei um copo d'água fria, gelada para minha filha. E ela disse, eu não pedi água, eu sei, mas eu tinha que fazer uma boa ação. Então, eu precisava quebrar com aquela minha mente viciada em reclamar, aquela voz interna, tá? Criatividade, gente, é simplesmente encantar, fazer, encontrar soluções, resolver o que é possível ser resolvido, colocar na gaveta aquilo que você não pode resolver e buscar ajuda. Então, você vai buscar uma ajuda para criar a mudança, para criar o recurso. Uma frase que eu aprendi quando eu tinha 12 anos, é do Pablo Neruda. E eu acho que esse momento de pandemia, esse momento de tanta preocupação, eu acho que essa frase, ela cabe bem nesse momento. Podem acabar com todas as flores, jamais impedirão a chegada de uma nova primavera. Olha, puxa vida. Muito então, bacana. A primavera vai chegar. Tá? Nós estaremos aqui... Eli, a Beth, olha só, a Beth, ela falou assim, bom humor, flexibilidade, alegria, aceitação e gratidão são elementos importantes para estimular a nossa criatividade. Foi o que aprendi hoje com você, querida. Super obrigada. E ela sabe que ela, além de ser minha amiga, ela é minha mestra, né? Porque, olha, no mínimo uma vez por semana a gente troca uma ideia e ela diz umas coisas que me ajudam muito. A Sarvan, ela é psicóloga, consteladora, e é uma mulher que tem um conhecimento amplo na ciência, no xamanismo, na neurociência. Nós viajamos juntas, ficamos uma semana na montanha, inspiradas, no meio da natureza. Ela me levou para conhecer o meu marido, que foi eu quis casar com um vulcão, o Licancabur, porque eu dizia, olha, eu podia morrer na frente desse vulcão, porque a perfeição daquela natureza, daquele dia, da nossa viagem, eu falei, tá pronto, tudo que eu esperei tá aqui, tá comigo, porque eu estava comigo, eu estava feliz de ter feito a viagem. Então é uma pessoa de muita sabedoria. E a Maria Elizabeth, essa minha amiga, ela pratica gratidão assim de uma forma o tempo todo, por mais que coisas estejam acontecendo, ela traz um olhar, né? Um dia eu fiz uma queixa para ela, uma queixa de mãe, tô meio aborrecida, ela falou, mas será que não é esse o nosso papel mesmo? Falei, você tem razão. Tá, vamos deixar passar. Afinal, eu tenho que agradecer, eu sou mãe, não estaria vivendo esse problema, essa preocupação, se eu não tivesse tido a dádiva de ser mãe. Então, ela tem toda a razão e a gente todo dia reaprende. Então, gente, prepare-se, a primavera está chegando. Exatamente. Ela vai chegar. A Wala perguntou se a live vai ficar gravada, então sim, para todo mundo, né? Vai ficar gravada no IGTV do CLAP. Elis, mais uma vez, então, muito obrigada. Obrigada a você. Uma boa noite a todas. Obrigada a todos que nos acompanharam e até uma próxima, né, Elis? Até uma próxima. Um grande beijo. Comigo. Parabéns ao CLAP pelo seu trabalho, Maricela, Ali, toda a equipe, todas as alunas. Um beijo grande. Gratidão. Boa noite, gratidão, Elis. Boa noite, boa noite.